Que trabalho preventivo você tem feito? O que você tem descoberto nas pesquisas? Na realidade, eu tenho trabalho bastante com psicoeducação, né? Eu acho que a psicoeducação, quando a criança sabe aquilo que ela pode viver, a gente pode estar ensinando esses pais a fazer uma psicoeducação, né? A gente precisa ajudar a criança a se expressar, né? A trabalhar com as emoções, ela saber o que está acontecendo. Eu faço bastante esse trabalho, às vezes, com a família, né? E para nós, quando a criança expressa aquilo que foi vivido, né, ela vai compreendendo aquilo que ela está sentindo. Então eu faço inicialmente um trabalho preventivo de emoções, né? Eu psicoeduco sob o ponto de vista do que a criança viveu, entende? Por quê? Porque os pais, de uma certa forma, eles acham que está tudo bem. Então, recentemente, só para você ter uma ideia, eu atendi uma criança de 7 anos, veio totalmente traumatizado, já iniciando um quadro de TEPT, porque ele viu na internet, no YouTube, uma cena de um homem fazendo sexo com um cachorro. Então, essa criança, ela ficou absolutamente angustiada, ela não contou a ninguém, e assim, a rede social, o YouTube na casa deles era totalmente aberto. As crianças não tinham limites, as crianças... Isso é algo que eu tenho psicoeducado muito os pais, Sim. né? Essa questão, hoje a gente tem um guideline da Sociedade Brasileira de Pediatria que traz a necessidade, né, dos pais fazerem uma contenção do tempo de uso de telas para que as crianças que estão em desenvolvimento não deixem de desenvolver áreas importantes, porque o tempo de tela já é comprovado cientificamente que é capaz de inibir o desenvolvimento de algumas áreas, né? Então, esse guideline da Sociedade Brasileira de Pediatria, eu distribuo para todos os pais, para eles lerem, para eles poderem estar dentro de um contexto. Eu trabalho com 5 pediatras, e esses pediatras, eles têm um cuidado muito grande em relação a isso. Então, a prevenção pode se dar principalmente através da psicoeducação, né? Eu faço também um trabalho de cuidado da rotina da criança em casa, né? Para que os pais saibam o que as crianças estão fazendo. Eu atendi uma criança com 12 anos que tinha um relacionamento sexual com os amiguinhos do prédio, porque ela ficava 1h30 entre a chegada da mãe e a saída da funcionária da casa. Então, ela fazia daquilo uma brincadeira. Então, a gente tem que Que realmente fazer... traumatiza. Traumatiza, lógico, porque a criança nessa idade nem sabe o que está fazendo, né? Nem sabe que aquilo pode ser uma coisa que gere, né, um impacto tão grande no desenvolvimento dela, né? É muito importante, sabe, Cláudia? Eu faço uma prevenção, como eu falei para você, eu trabalho numa clínica pediátrica há 22 anos. E nesse trabalho, uma parte do meu mestrado eu fiz lá, e eu senti que os pais não sabiam o que fazer, né? Então, quando a gente ensina esses pais o que fazerem, eles vão trazendo para todo o mecanismo da dinâmica familiar um aporte diferente, né? Eu ensino os recursos, né? Os recursos básicos do MDR, né? O primeiro deles é a respiração, para eles ensinarem as crianças, o abraço da borboleta, que hoje está sendo tão falado na mídia, né? Que é um recurso extremamente eficaz, porque ele faz um trabalho com os hemisférios cerebrais, né? Que para mim é de extrema importância, e eu também ajudo os pais, quando a criança está dentro de um cenário difícil, de fazer um trabalho de visualização de um cenário positivo, seguro, fazendo o abraço da borboleta. Então, a gente tem um pacote, vamos dizer assim, de prevenção, porque quando eu tenho tido um retorno terapêutico muito bom desses pais, no sentido dessas crianças terem um movimento positivo, sabe? Esses pais têm te procurado para prevenção
ou eles já chegam com o problema e você começa a fazer o trabalho da prevenção? Essa tua pergunta é excelente, sabe? Como eu trabalho numa clínica pediátrica e os médicos conhecem muito o meu trabalho, hoje eles encaminham os pais. Sim. Então, nem sempre eles sabem que esse trabalho existe. Uhum. Então, é muito importante a gente divulgar. Eu tenho feito algumas lives, eu tenho divulgado algumas coisas por conta disso, porque os pais não sabem que isso existe, né? Que você pode evitar que teu filho chegue num contexto onde o cérebro dele não dá conta daquilo que ele está vivendo, né? E assim, né, Ana, eu acho tão importante essa informação de trazer o desenvolvimento do cérebro, por quê? Porque às vezes os pais acham que pela criança já vir com alguns recursos de quase saber mexer em tela, falar oi, né? Então, assim, falar oi na tela. Então, tem criança de 6 meses Que fazendo tá assim com a ali, tela, fazendo né? graça. E aí os pais criam a fantasia de que essa criança está pronta e não se atentam ao desenvolvimento cerebral, de que não tem espaço naquele cérebro que está sendo desenvolvido para algumas vivências. No guideline da Sociedade Brasileira de Pediatria, eles extinguem o uso de tela até 2 anos de idade. Mas qualquer tela, TV, iPhone, iPad, computador, eles extinguem. Eles dizem que é zero tela até os 2 anos, né? Então, isso é algo que a gente precisa divulgar para os pais, porque eu mando esse guideline, se você não tiver, eu posso até mandar para você, Quero. né, para você mandar para os seus seguidores, colocar lá, porque é bem importante as pessoas lerem, porque isso é fruto de um trabalho de uma equipe de médicos que estão pesquisando o desenvolvimento cerebral das crianças. Então, é muito importante a gente ter a comprovação de que aquilo realmente é algo que é ineficaz, sabe, Cláudia?